Olá! E aí, gente? Meus alunos, minhas alunas, mais um encontro e a matemática voltou! Mais uma aula sobre matemática. E vocês gostam, hein? Não é isso que vocês me disseram? Vamos hoje falar sobre subtração. Que ideia é essa de subtração? Quais são os seus termos? Você já conhece e eu sei que você vai tratar com bastante facilidade. Veja essa situação número um. Tinha que arrumar os brinquedos em 5 minutos. Só gastei 3. Quantos minutos sobraram? Moleza, né? É uma ideia da subtração quando ela fala de subtrativa. Ou seja, quanto que ainda sobra? 5, só gastou 3, sobraram 2. Que bom que você está aí percebendo a ideia de subtração. E a primeira ideia nessa situação é essa. Quanto que sobra? Quando a gente quer descobrir quanto que está sobrando, a gente vai pegar um número maior, subtrair um outro valor menor para a gente achar o resto, o resultado. Que bom, né? Vamos ver ainda uma outra ideia, numa outra situação. Situação número 2. A equipe precisa arrecadar 100 agasalhos. Ela já conseguiu 75. Quantos agasalhos ainda faltam? É uma ideia da subtração aditiva, que ela se pergunta e quer descobrir quanto ainda falta. E também, neste caso, a subtração nos ajuda a encontrar essa resposta. 100 que ela precisava arrecadar. Já arrecadou 75. Faltam arrecadar ainda 25. Viu como é que são ideias diferentes, mas para essas ideias a subtração nos ajuda? Primeiro a gente percebeu ainda quanto estava sobrando. Agora a gente percebeu quanto está faltando. E ainda temos uma terceira situação que também é uma ideia da subtração. A equipe A marcou 56 pontos. A equipe B, 45. Quantos pontos a equipe A marcou a mais que a equipe B? É uma ideia comparativa. Quanto que um tem a mais que o outro? 56 menos 45 é igual a 11. Viram que a subtração ela trabalha com essas ideias e ela nos ajuda a encontrar as respostas? Sempre que temos situações de completar uma quantidade, de tirar uma quantidade da outra, ou comparar quantidades, nós vamos usar a subtração. Uma das operações matemáticas que você conhece e trabalha com bastante facilidade. Ela também tem os seus termos. E eu coloquei aí nessas colunas que você já sabe, você já identifica, que é a coluna das unidades, das dezenas, das centenas, as ordens que nós nomeamos outros dias, lembra? Então, a exemplo da adição, a subtração também a gente precisa armar o número um embaixo do outro, cada um na sua coluna correspondente. E nós temos esses termos aí, ó. O minuendo, que é aquele número que a gente vai tirar alguma coisa. O subtraendo, que é aquele número que vai ser tirado do minuendo. E a gente vai achar a diferença. Que bom, né? 2.769 menos 1.421. A gente achou o resultado, a diferença de 1.348. Então, o minuendo
nessa fase que a gente está aprendendo, reparem que ele geralmente vai ser maior que o subtraindo. Porque a gente quer achar um número positivo, um número real. Então, o minuendo, que é aquele que a gente vai tirar alguma coisa, o subtraendo, que é aquele que vai ser retirado do minuendo, geralmente o subtraendo vai ser menor que, lembra do sinal? Menor que o minuendo. E aí a gente vai achar a diferença. Repare que cada número, cada numeral, ele está na sua ordem correspondente. Em azul, as unidades, em amarelo, as dezenas, em rosa, as centenas, e em cinza, a unidade de milhar. E assim sucessivamente, quantas ordens o número tiver. Certo? Então, fica essa ideia, diminuindo, subtraindo e a diferença. E a gente pode começar essa operação calculando a diferença. Vamos ver nesse primeiro número aí. 2.769. Eu tirei aí aquele macete, aquela ideia das dezenas, das centenas, das unidades, porque você já sabe, o último número está nas unidades, depois vem as dezenas, depois vem as centenas, depois vem a unidade de milhar, dezena de milhar e vamos embora. Você já conhece, então cada número tem que estar na sua ordem correta. Legal. Olha só. 9 menos 1. Que a gente começou pela ordem das unidades. Igual na adição. É sempre assim. Começando pela ordem das unidades. 9 menos 1, quanto que é? 8. Isso aí. E agora a gente vai partir para a ordem das dezenas. Vamos resolver aí. 6 menos 2. Molezinha, né? Você sabe, ó. 4. Agora a gente vai para onde? Isso, para a unidade das centenas. Para a ordem das centenas. 7 menos 4. 3. Isso aí. E encerrando a nossa conta, a gente calculando a diferença, 2 menos 1, 1. Olha aí o resultado que a gente achou. 2.769 menos 1.421 é igual a 1.348. Mole, mole, né? Molezinha, né? Vamos ver um outro exemplo. E agora quero que você fique bem atento, hein? Nós vamos calcular a diferença desse minuendo, porque nessa fase é o número maior, né? O minuendo, 6.434, menos o subtraendo, que é aquilo que a gente vai tirar do minuendo, 916. Dá para fazer? Claro que dá. Olha só. Vamos começar aqui pela ordem das unidades. Então, veja lá. 4, dá para a gente tirar 6? Claro que não. O 4 ele é menor que o 6. Então, você não consegue tirar. Mas aí, como ele está na ordem das unidades, a gente vai pedir um emprestado lá na ordem das dezenas. Lembra que uma dezena vale 10 unidades? Então, a gente empresta 1 para a ordem das unidades. E aí, aquele 4 passou a ser 14. Olha lá o número 1 azulzinho que eu botei para você ver. Então, agora já é possível. 14 menos o 6, que dá 8. Está acompanhando comigo aí? Agora, qual ordem que a gente vai resolver? Isso, a ordem das dezenas. Só para lembrar você que se esse que era 3 emprestou 1 lá para a ordem das unidades, agora ele já não vale 3.
agora ele só vale 2. Não é isso? Então vamos lá. Resolvendo a ordem das dezenas. Se ele agora vale 2 menos 1, quanto que dá? 1. Viu como é simples? Já achamos aí uma parte dessa diferença, já estamos calculando. E agora a gente vai fazer qual ordem? Já fizemos da unidade, já fizemos da dezena, agora vamos fazer a da centena. O 4 e o 9 aí. Mais uma vez, o 4 dá para a gente tirar 9? Claro que não. E o que a gente faz? Pede emprestado a ordem seguinte, que é a ordem das unidades de milhar. Olha lá, o 6 não pode emprestar 1 para ele? Pode. Então fica assim, ó. O 6 emprestou de novo 1 para o 4. E agora o 4 passa a ser 14. Certo? Porque 1 daquela ordem vale 10 dessa ordem. Então, agora o 14, a gente consegue tirar 9? Consegue. 14 menos o 9, 5. Por quê? Porque 5 mais 9 é igual a 14. É só você olhar de baixo para cima que você consegue perceber se está indo no caminho certo. Legal? Então, 14 menos 9, 5. Resolvemos o problema da centena. E da milhar? Já vou adiantar para você. Aquele 6, ele não vale mais 6. Agora ele só vale 5, porque ele emprestou 1 para a ordem anterior. Certo? Então é só repetir ele embaixo, porque não tem nada. 5, o minuendo, o subtraindo não tem nada, então é só repetir ele embaixo. Viram como é simples? 6.432 menos 916 é igual a 5.518. Viu? Muito fácil, molezinha. É só você ir praticando isso e prestar atenção nessa ideia de quem está emprestando a quem, por que ele está emprestando. Ele está emprestando porque tem para emprestar. Ele está emprestando porque um dele vale 10 do outro. Então, fica simples assim, né? Quando um número do minuendo não tiver condições de tirar aquele número que está embaixo subtraindo, você tem que pedir um emprestado à ordem seguinte. E o que a gente viu nessa aula? A gente viu as ideias da subtração, né? Se ela está... a gente está procurando o que sobra, se a gente está procurando a diferença, se a gente está procurando uma comparação, a subtração ela nos responde isso. Nós vimos sobre os termos da subtração, que é importante a gente lembrar, porque quando a gente perguntar assim, qual é o minuendo da operação tal, você já vai saber que o minuendo, nessa fase, o minuendo sempre é o número maior. E o subtraindo, que é aquela parte que a gente vai tirar, ele é um número menor, certo? E o que sobra, ou a diferença, é o resultado da conta. Legal, né? Como efetuar a subtração, você aprendeu. Tem que começar da ordem das unidades, depois das dezenas, depois das centenas, depois da unidade de milhar e assim segue. Se o minuendo não tiver condições de tirar o subtraindo, a gente precisa pedir um emprestado à ordem seguinte. Acompanhem com a gente, continua aí, tem muita coisa para a gente aprender ainda. Legal? E continue treinando, continue exercitando. Até breve!